poderoso nome de Jesus para sempre. É com grande alegria, prazer e satisfação que nós queremos nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esta paz possa verdadeiramente viver e reinar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Hoje certamente é uma noite memorável, uma noite de grande alegria para todos nós que compomos a Almadec, de estarmos na presença de nosso Deus, aonde com certeza a fartura de alegria, só quem está sentindo a presença do Senhor, levante a sua mão. Você tem liberdade para adorar a este Deus, você tem liberdade para cultuar, apresentando ao Senhor um culto verdadeiro e um culto racional. Queridos e amados irmãos, jovens que nesta noite estão a nos ouvir, convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 16 e também o versículo 17. Romanos capítulo de número 1, versículos de número 16 e também o versículo de número 17. Aproveito a oportunidade para agradecer, louvar a Deus pela vida da mocidade presente e pela vida da sua coordenação geral, na pessoa do pastor Francisco Filho, pelo convite especial para juntos compartilharmos convosco da poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Só quem veio ouvir a palavra de Deus, levante a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus para sempre. Queridos e amados irmãos, jovens que nos ouvem nesta noite especial, é um texto muito especial, muito sublime, porque nos traz verdades absolutas que o tempo jamais foi ou será capaz de apagar. Nós vemos, meus irmãos, através destes dois versículos, o que nós podemos definir como o ponto central da carta que Paulo escreve aos Romanos. Alguns estudiosos chegam a declarar que aqui neste contexto está inserido tudo aquilo que Paulo queria falar para os romanos. E nós podemos observar, meus irmãos, que toda a sua carta, ela vai depreender sobre esses aspectos: salvação, evangelho, justiça, fé. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Mas nesta noite nós vamos nos ater ao versículo de número 16, onde, meus irmãos, Paulo, ele faz uma afirmação categórica, mas antes desta afirmação, Paulo, ele faz um elogio à fé daqueles irmãos que ali habitavam. Paulo dá graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, porque os romanos tinham, meus irmãos, a sua fé anunciada em todo o mundo. Era visível, era notório que o Evangelho verdadeiramente havia alcançado aquele povo. E agora a sua fé era um elemento de grande notoriedade para aqueles que assim acompanhavam a carreira e a vida daquele povo. Por isso, no versículo de número 8, Paulo vai dizer: dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós,
pedindo em minhas orações, louvado seja o nome do Senhor, que em algum momento, pela vontade de Deus, possa ser me oferecida ocasião de ter convosco. Queridos e amados jovens, nós observamos no versículo de número 16, algumas vertentes que nos leva para a crença absoluta do Evangelho, mas gostaríamos de conceituar algumas palavras constantes neste versículo. A primeira palavra nos leva, meus irmãos, para o conceito de vergonha. Vergonha pode ser definida como um sentimento desagradável, como receio de uma desonra, ou até mesmo como uma timidez, ou por que não dizer uma humilhação. A vergonha também, meus irmãos e jovens que nos ouvem nesta noite, pode ser caracterizada pela perda de dignidade. Ora, é comum, meus irmãos, observarmos em alguns momentos e em algumas circunstâncias que o homem, ele é movido pela vergonha. Não obstante estas circunstâncias, nós também podemos verificar em algumas situações que há também a ausência de vergonha. Contudo, Paulo está afirmando e dizendo para mim e para você nesta noite: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra Evangelho tem no seu significado o conceito que todos nós conhecemos como boas novas. E podemos também, meus irmãos, de forma especial, conceituar a palavra que aparece neste texto, que é a palavra poder, que tem o seu significado como força, ou até mesmo pode ser-lhe atribuído o conceito de energia constante. Partindo-se destes conceitos, fica mais fácil para nós, meus irmãos, de forma sintética, fazer uma exposição do que Paulo queria dizer à igreja em Roma, aos crentes. Observe muito bem que naquele período já havia alguns crentes convertidos que, apesar da sua conversão, ela se tornava uma conversão aparente. Por quê? Porque muitos deles ainda carregavam dentro de si um sentimento de vergonha. Mas de vergonha porque tudo isso se dá por uma conjuntura social. É bem verdade que principalmente os judeus esperavam um Messias que viria governar de forma política. Eles esperavam um Messias que certamente viria montado em um cavalo branco, com grande poder, meus irmãos, dentro da sociedade, capaz de governar o mundo e de reinar sobre ele. Mas agora vem Jesus, o Filho de Deus, a encarnação, nascendo de uma virgem, louvado seja o nome do Senhor, em um local onde se colocava, meus irmãos, ou se abrigava os animais, totalmente contrário da visão que eles desenhavam do Messias restaurador, do Messias salvador, daquele que viria, meus irmãos, para de forma política governar sobre eles. Outros aspectos também se caracterizava pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A forma como Jesus morreu certamente trazia para aqueles crentes, ou algum deles, um sentimento de vergonha. O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Salvador, ele padeceu na cruz do Calvário a pior e mais severa morte, morte que carregava sobre si uma maldição extrema. Daí porque alguns crentes da época acabavam tornando como um sentimento de humilhação e até mesmo de desonra servir ao cristianismo ou se denominar cristão. Queridos e amados irmãos, quantas
e quantas vezes nós estamos envolvidos em circunstância e muitas vezes alguns são levados até mesmo a se envergonhar do Evangelho, mas nesta noite especial, Deus trouxe você até aqui para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, e certamente você não voltará para casa da forma como você veio, mas você voltará para casa cheio, transbordando do Evangelho, da palavra de Deus, do poder de Deus. Só quem quer este poder na vida, levante a mão. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso está aqui, e diante da majestade santa, aleluia, a sua glória também é revelada, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! É por isso que Paulo, meus irmãos, vai desencadear um debate acerca desta vergonha, e ele vai afirmar de forma categórica: eu não me envergonho do Evangelho. Oh, que coisa maravilhosa é quando o crente não se envergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque há um perigo muito grande para aqueles que se envergonham do Evangelho. Lucas capítulo de número 9 e o versículo 26 afirma de forma categórica que aquele que se envergonhar das palavras do Senhor, ele também se envergonhará diante do Pai que está no céu. Ah, queridos e amados irmãos, quem se envergonha do Evangelho na atualidade, quem se envergonha do Evangelho no presente, poderá sofrer rejeição no futuro, mas nesta noite especial, o meu coração se enche de alegria, porque estou pregando para uma mocidade que não se envergonha do Evangelho. Estou pregando para uma mocidade que não rejeita o Evangelho. Estou pregando para uma igreja que não abandona os seus princípios. Estou pregando para uma igreja que vive a genuína forma de viver, guiada pelo Espírito Santo do Senhor e intermediada pela palavra de Deus. Se envergonhar do Evangelho no presente pode trazer rejeição no futuro. Se envergonhar do Evangelho, meus irmãos, também pode fazer com que nós venhamos a nos omitir do nosso dever em cumprir a grande comissão. Jesus nos ordenou a ir por todo mundo e pregar o seu Evangelho, mas não é pregado de qualquer forma, não é pregado de qualquer jeito, é pregar na ousadia, é pregar na unção, é pregar no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais seja um omisso que não queira pregar a palavra de Deus, não queira se omitir de anunciar as verdades do Evangelho por um status social, não queira parar de falar de Jesus Cristo porque sofreu uma pressão psicológica. E eu me lembro que chamaram os discípulos do Senhor e começaram a dar pressão e a dizer: olha, vocês não podem falar de Jesus, vocês não podem falar do Evangelho, vocês não podem pregar este poder que liberta, que transforma. Não, vocês devem ficar caladinho. Era uma censura prévia. Parece, meus irmãos, com o que estamos vivendo na atualidade. Censura, hoje pode censurar-se tudo, pensamento, ideia, opinião, e às vezes isso faz com que nós nos omitimos de anunciar o Evangelho, mas a voz da igreja, a voz da mocidade jamais será calada, porque quem está em nós é o Espírito Santo do Senhor. Por ele nós existimos, por ele nós nos movemos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso pregamos o Evangelho enquanto há tempo, enquanto há dia, pois a noite vem em que ninguém pode mais trabalhar. Parem de pregar o Evangelho.
parem de falar em Jesus. Aí Pedro se levanta e eles se admiraram, porque diz a Bíblia que Pedro, eles tinham a consciência de que Pedro era um homem douto, era um homem sem letra. Aí Pedro olha para ele e diz: ei, nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Aleluia. Ei, você deve falar daquilo que você tem visto. E o que você tem visto? Você tem visto Jesus operar. Aleluia. Você tem visto os milagres de Deus na tua vida. Você tem visto Deus restaurar a vida. Você tem visto Deus levantar quem caiu. Você tem visto Deus, aleluia, exaltar aquele que estava batido e que foi humilhado. Você tem visto Deus na vida a quem já morreu. Você tem visto Deus na vista àqueles que estão cegos. Então não se cale, fale a palavra de Deus, ainda que ninguém venha gostar, ainda que ninguém venha dar crédito, mas o Senhor te chamou nestes últimos dias para pregar a sua palavra. Nós não podemos ficar calados diante das circunstâncias. Nós não podemos nos acomodar às circunstâncias. Nós não podemos ficar parados diante das oportunidades. Irmãos, há um perigo enorme que incorre de uma vergonha do Evangelho. Nós poderemos muito bem ficar estagnados, pessoal e espiritualmente. Olha, Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de poder. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus para sempre. Cuidado com as vergonhas que você sofre acerca do Evangelho. Não, eu não vou falar de Evangelho aqui, porque na minha classe é somente eu sou minoria, eu vou ficar por aqui. Ei, você pode ser o único na tua classe, mas você é maioria porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu não vou falar porque o meu emprego, tem muita gente aqui que é descrente, eu vou ficar por aqui mesmo, ninguém nem vai saber que eu sou crente. São os famosos agentes secretos, passa uma eternidade na empresa ou na escola, termina o ensino médio e ninguém sabe que ele é nem crente, não é verdade? Porque está envergonhado, acha que é minoria. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus chamou você e Ele comissionou você para que você vá, para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Cuidado com a omissão, cuidado com a estagnação pessoal. E eu me lembro, meus irmãos, que essa estagnação espiritual, ela pode vir sobre nós quando nós nos omitimos ou quando nós nos envergonhamos de algo relacionado a Deus. Me recordo que o rei Davi, ao trazer a arca da aliança para Jerusalém, vinha muito feliz, ele vinha saltitando de alegria, ele vinha, meus irmãos, entre a turma que vinha trazendo a arca da aliança, e de repente a sua esposa Mical estava em uma janela, e a Bíblia diz que ela começou a desprezar o rei Davi no seu coração. Ela começou a sentir vergonha. Ele vinha trazendo boas novas, ele vinha trazendo alegria, ele vinha trazendo paz, ele vinha trazendo a presença de Deus, mas Mical não compreendeu e ela começou a sentir vergonha dele e a dizer: esse aí é o rei de Israel, olha só como ele se comporta entre o povo, olha só, isso não é atividade para um rei, isso não é postura para um rei. A Bíblia Sagrada diz que Mical ficou estéril simplesmente porque rejeitou o rei Davi, que estava adorando a Deus. E aqui vai uma palavra para mim e para você nesta noite: jamais despreze um adorador, jamais despreze quem veio para adorar, jamais despreze quem anuncia as boas novas, jamais despreze quem evangeliza, jamais despreze quem lê a Bíblia, jamais despreze quem ora, jamais despreze quem busca Deus. Ei, sabe por quê? Porque Deus nos usa da forma como Ele quer. Ah, meus irmãos,
na ocasião em que Ele quer. E o que eu vou fazer, pastor? Eu vou adorar a Deus juntamente com o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E só quem veio para adorar aqui nesta noite, só quem veio para adorar, você não veio para ser um espectador do culto, você não veio para observar, mas você veio para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você não se envergonha do Evangelho. Aleluia! Se envergonhar do Evangelho pode trazer perigos extremos. E nós devemos tomar muito cuidado com a nossa postura, com o nosso desenvolvimento, para que em hipótese alguma venhamos nos envergonhar, meus irmãos, do Evangelho. Houve um tempo em que era até mesmo motivo de orgulho para nós, os evangélicos, principalmente quando estávamos em sala de aula, que havia o momento da chamada, e aí logo se identificavam nós como evangélicos. Pastor, evangélico sou. A gente dizia com amor na alma, meus irmãos, e com uma integridade extrema. Mas hoje parece que algumas pessoas não compreendem, e elas estão semelhantes àqueles que se envergonham de Cristo. Tu és um deles, não, eu não sou. Tu fala como um deles, não, eu não falo. Tu se veste como um deles, eu não conheço este homem. Quantas pessoas não estão se envergonhando do Evangelho e até mesmo negando a Cristo com as suas ações e com as suas atitudes. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite especial: Deus não nos chamou para ficarmos enclausulados, Deus não nos chamou para não nos envergonharmos do Evangelho, mas Ele nos chamou para anunciar a sua verdade, para anunciar a sua palavra, para levar a verdade de Deus, pois a verdade de Deus é quem liberta, a verdade de Deus é quem transforma, a verdade de Deus é quem restaura, a verdade de Deus é quem capacita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Quando eu me envergonho do Evangelho, existem circunstâncias em que muitas pessoas se envergonham do Evangelho. E a primeira dela é quando eu não dou testemunho. Ah, meus irmãos, você pode até não saber pregar, você pode até não saber cantar, mas você tem um testemunho a zelar. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você dá um mau testemunho, você está se envergonhando do Evangelho. E o pior de tudo, porque às vezes existem aqueles que não simplesmente se envergonham do Evangelho, mas existem aqueles que envergonham o Evangelho. É a situação que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? E às vezes a sociedade lá fora, por ela julga um todo. Ela pega um que deu errado e coloca todo mundo no saco. Aí ela diz assim: olha, os jovens evangélicos não prestam, os pastores não prestam, a igreja evangélica não presta. Às vezes um está dando trabalho, às vezes um está dando mau testemunho, e por isso, meus irmãos, todos levam a fama. Esses não estão simplesmente se envergonhando do Evangelho, estão também envergonhando o Evangelho quando não dão testemunho. Nós envergonhamos no Evangelho quando nós nos calamos diante das oportunidades. Às vezes temos a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, de levar o Evangelho a alguém que está necessitado, e simplesmente nós nos calamos, nós não queremos falar. Existe, meus irmãos, uma timidez tão grande hoje na vida de alguns, que eles não conseguem sequer desenvolver um argumento. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite especial: Deus removerá essa timidez que habita em você, e o Espírito Santo de Deus vai te usar de forma tremenda e especial, como instrumento nas suas mãos, e você levará esta palavra aonde Deus te enviar. Não é da forma como você quer, não é do jeito como você quer, é do jeito que Ele quer, porque a obra é dEle, a palavra é dEle, o Evangelho é dEle, a restauração é dEle, a unção é dEle, a graça é dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós somos, pastor? Nós somos simplesmente instrumentos a serem usados por Ele na proclamação do Evangelho.
Nós nos envergonhamos dele, do Evangelho, quando nós não apresentamos o que nós temos de melhor. Muitas pessoas estão deixando de apresentar a Cristo, o seu melhor amigo, para aqueles que estão à sua volta. Porque há esse sentimento de vergonha. Mas nós não devemos ser movidos por este sentimento. Mas em cada momento, em cada instante, devemos levar esta palavra. Devemos anunciar o que nós temos de melhor. O que Jesus fez de melhor para conosco. E o que é que Jesus fez para contigo, jovem? Ele te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Não envergonhe o Evangelho. E às vezes a amizade que nós temos nos leva a envergonhar o Evangelho. Às vezes o namoro que nós temos nos leva a envergonhar o Evangelho e fazer com que também sintamos vergonha do Evangelho. E hoje, meus irmãos, vivemos em uma decadência espiritual por conta de algumas pessoas que já não sentem prazer nem mesmo em carregar um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas eu quero louvar a Deus porque nesta noite tenho certeza absoluta que se for pedir para vocês levantarem as Bíblias, esse auditório ficará repleto de Bíblia. Mas existem pessoas que não carregam mais nem a Bíblia e jogam, meus irmãos, tudo para a tecnologia. Isso é bom, isso é importante também. Mas é necessário algo físico. Não, eu andar com a Bíblia, e olha que tem Bíblia para todo quanto é gosto hoje, não é verdade? Tem Bíblia colorida, tem Bíblia verde, amarela, vermelha, preta, Bíblia do exército, Bíblia do obreiro, Bíblia do jovem, tem Bíblia para todo quanto é gosto, Bíblia do estudante. E às vezes as pessoas estão se envergonhando de carregar até mesmo a palavra de Deus. Mas vamos, meus irmãos, para o que Paulo disse. Diante de tudo isso, eu já estou caminhando para o final da mensagem, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Primeiro, Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus. A palavra que você carrega é poder. O testemunho que você leva é poder. A palavra de Deus que está no teu coração é poder. Louvado seja o nome do Senhor. E não é qualquer poder. É um poder, é uma energia, é uma força constante. É essa força que nos leva a caminhar. É este poder que fez com que você vencesse as comodidades deste dia e viesse para a casa de Deus para adorar ao Senhor. É este poder que nos movimenta e nos leva para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. E Paulo diz para mim e para você, nesta noite especial: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele morreu numa cruz, não me envergonho, porque ele nasceu em uma manjedoura, não me envergonho, porque ele era simples, eu não me envergonho, pois ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. A presença dele é real neste lugar. Então vamos adorar a majestade santa, aleluia, porque diante dele tem todo o poder. O nome dele é sobre todo nome, aleluia, e nenhum outro nome é dado nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus a enfermidade vai embora. Diante do nome de Jesus os demônios são expulsos. Diante do nome de Jesus a porta se abre. Diante do nome de Jesus os maus são dissipados. Diante do nome de Jesus o mar se abre. Diante do nome de Jesus, ei, todo mal vai embora e praga alguma chegará à tua tenda, porque o nome de Jesus é poderoso. E é este nome que nós anunciamos, porque não devo me envergonhar do Evangelho. É poder de Deus, e esse poder produz
salvação. Quantos foram salvos aqui pelo Evangelho? Aleluia. Quantos foram salvos pela boa nova? Todos nós aqui fomos salvos pelo Evangelho do Senhor, e essa salvação é especial, ela é gratuita. Ah, meus irmãos, se fosse você nessa noite especial, eu teria motivo de sobra para agradecer a Deus, porque você pode não ter condição financeira, pode até mesmo te faltar a saúde, você pode até não ter uma casa muito boa, uma moto legal, um carro legal, mas você tem o maior e o melhor bem que todo ser humano pode ter. O que é que eu tenho, pastor? Você tem a salvação, você tem a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Ainda que alguém queira pagar, mas ele está escrito, registrado, aleluia. E quem garante o teu acesso ao céu é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus anunciado pela propagação do Evangelho, que é poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, que bênção, irmão, que maravilha. Porque não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele não faz acepção de pessoa. O Evangelho não escolhe, meus irmãos, a quem vai salvar. O Evangelho, o poder de Deus, ele alcança aquele que é rico, ele alcança aquele que é pobre, ele alcança quem é formado, mas ele alcança também quem não tem nenhuma instrução. O Evangelho de Cristo, ele é tão maravilhoso, que ele não faz acepção de pessoas. Ele alcança quem é alto, mas alcança também quem é baixo. O Evangelho, a palavra de Deus, a graça de Deus é tão maravilhosa, aleluia, que diz as sagradas escrituras, que Deus nos amou primeiro, o próprio Cristo nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores, Deus escolheu você, Ele não faz acepção de pessoa, e é por isso que nós não devemos nos envergonhar deste Evangelho, pois Ele é poder, Ele produz salvação, e Ele não faz acepção de pessoa. Interessante é que o Evangelho não faz acepção de pessoa, mas muitas vezes nós somos levados a fazer acepção de pessoas. Não, eu não vou sentar perto de fulano e tal, porque eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, né? E tem gente que parece que se o céu fosse dele, era só ele que ia morar lá, não queria que ninguém fosse morar. Mas o Evangelho alcança todos. Olha só, a gente vê essa multidão aqui, todo mundo alcançado pelo Evangelho, aleluia. E se tem alguém que ainda não é crente nessa noite, não é evangélico, eu quero te convidar para que através do poder do Evangelho, você encontre a salvação. Aonde está a primeira pessoa, o primeiro jovem que ouviu esta palavra, aleluia, e que não vai se envergonhar do Senhor nosso Deus, e vai decidir dar um passo na direção da salvação. Aonde está a primeira pessoa? Você veio convidado por alguém nesta noite, e o convite mais especial é esse. Que convite é? É o convite para você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aonde está a primeira pessoa que ouviu esta palavra, que ouviu este Evangelho? Agora é o momento de você, jovem, que trouxe alguém que ainda não é crente, conduzir essa pessoa até aqui à frente, para que através da oração, o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida, e ele passe agora a ser um participante, aleluia, das bênçãos e do benefício do Senhor. Onde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra? Tem alguém que ainda não é evangélico aqui no nosso meio? Se tiver, faça assim com a mão. Que não é evangélico. Não tem ninguém? Já está vindo a primeira pessoa? Já está vindo a segunda pessoa? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia! Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Nós queremos orar por você, aleluia! Glória a Deus! A igreja pode adorar a Deus, a igreja pode glorificar o nome do Senhor. Seja bem-vindo à família de Deus, aleluia! Seja bem-vindo à família de Deus. Está vindo a terceira pessoa? Amém? Esse aqui? Seja bem-vindo. Eu posso te dar um abraço?
Esse é poder. Esse é o evangelho que é liberta, que transforma. Onde está a quarta pessoa? Nós queremos orar pela quarta pessoa. E eu estou vendo lágrimas nos olhos. A presença de Deus é real neste lugar. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Você tem um Deus. Deus ama vocês e perdoa o pecado de vocês nessa noite. Aleluia. Onde está a quarta pessoa? Eu quero orar pela quarta pessoa. Ele sabe de tudo. Ele conhece a tua vida. Ele sabe a tua fragilidade. E nesta noite Ele perdoa os teus pecados. Nesta noite Ele tem perdão para a tua vida. É poder de Deus. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. E esse poder resume em salvação. Salvação. Salvação para ir morar no céu. Momentos que você já passou. Aleluia. Nem era pra você estar aqui. Aleluia. Mas Deus falou. Aonde está a quarta assim, pessoa? Esse aí Vem a quarta pessoa, o quarto jovem. Tem mais alguém aí? E onde Aleluia, colocar as mãos, eu venha vou ligeiro, venha abençoar. ligeiro. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de salvação. Não Está vindo a quarta pessoa. chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde Tem você alguém pra se veio e reconciliar? aonde que você Se alguém quiser se reconciliar, a oportunidade agora. Alguém que tenha coragem, que não sinta vergonha. você já passou. Hoje é noite de Era pra do Pai. você tá aqui, mas Deus falou assim. Esse aí Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? O Evangelho tem poder para te alcançar onde você está. E não importa o que você fez. O que importa é que Deus te ama. Ele está aqui para perdoar você. Quem cuida de você não dorme não. Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Venha ligeiro, venha que ligeiro. vai acontecer. Jesus perdoa, Jesus perdoa. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore não, não chore. Quem cuida de você não dorme. A presença dele é real. A presença dele é Tem real. muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Estenda a mão para cá. Vamos neste momento orar por estas vidas. Deus tem projeto grandioso na vida de vocês. Deus mandou Amém? que Glória a tudo Deus. vai passar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Em teus diante da Tua presença nós estamos reunidos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo Teu amor. Nós queremos te agradecer pela Tua misericórdia. E eu quero apresentar estas vidas, Senhor, que se decidiram a Ti. Deus, perdoa os pecados destes jovens. Escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Deus, dá um abraço de perdão neste momento. Restaura suas vidas, restaura os seus sonhos, restaura os seus projetos. Que teu amor, a tua misericórdia venha alcançá-los. Ó Deus eterno, o Evangelho alcançou eles nessa noite. E o teu Evangelho é poder. Nós não nos envergonhamos dele, mas nós anunciamos a tua palavra com ousadia, com poder, com graça e com unção. Deus, abençoe a nossa ADEC, abençoe cada jovem, pois tudo isso, Senhor, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado.